E aí pessoal, meu nome é Daniel, estamos aqui no meio da sexta semana de 2024. No cinema a gente tem a pré-estreia do filme Masha e o Urso, filme russo. Esse aí eu estou interessado em assistir pelo fato de ser um filme russo. Eu também gosto de animações, as últimas animações que eu assisti gostei. Foi Trolls, tem até alguma da Disney, aquela Colômbia lá, gostei. O Encanto, né? E vamos ver aí como que vai se sair essa daí da Marcha e o Urso. Uma última animação também que teve no cinema foi o Grande Mauricinho, que também era uma animação de outro país que não Hollywood, lá, né, Estados Unidos. Foi semi-interessante também, foi mais ou menos. E na quarta-feira vai ter a pré-estreia também da Madame Teia. Não estou muito mais empolgado tanto com os filmes, mas aqueles que eu for assistindo, eu vou fazendo aí a minha crítica, o que eu achei do filme para vocês aí. Lembrando aí também que eu tenho, além desse podcast que está saindo aqui, nesse mesmo canal, tem uma outra vertente que é um outro podcast que é você conversar comigo, que não está saindo, porque eu não estou conversando a princípio com ninguém ainda. Então você aí que está ouvindo esse podcast aqui dessa semana, se você quiser fazer aí uma semana de conversa aí comigo em áudio, e a gente faz com essa conversa é um podcast também que eu postarei ele semanalmente. Então toda semana dá para a gente debater algum assunto aí e publicar isso daí paralelamente. Aí vai sair esse podcast que eu falo sozinho aqui e também sai o podcast com um convidado. Esse podcast com um convidado ele está reservado a alguma divergência, então quando você quiser você pode comentar aí em qualquer vídeo do canal. Se a gente tiver uma divergência, uma discussão, não uma discussão em questão de briga e ofensa, mas uma discussão de pontos de vista, de ideia, de contraponto, a gente pode fazer aí um diálogo e fazer esse diálogo virar um conteúdo também no canal. Uma coisa que venho estudando aqui, ouvindo, eu acompanho também o canal do Monte Carmelo, do Frei Tiago de São José. E ali você tem um panorama de como está a situação da Igreja Católica atualmente. E isso é do meu interesse porque eu já frequentei seminário por 2 vezes na minha vida, querendo ser padre e tal, porém acabei saindo do seminário. Mas existe um Papa muito citado que é o Papa Pio XII e eu vou começar a fazer um estudo sobre Pio XII, principalmente as cartas que ele escreveu e o que ele falou. É tido como o último Papa verdadeiro da Igreja, que a Igreja teve. Então, de lá para cá, a gente acabou perdendo a linha aí e todos nós aí dessa geração nascemos já na Igreja totalmente deturpada do sentido primeiro dela, que é o cuidar do pequeno rebanho católicos que existe no mundo, de cristãos. Então, conforme eu for lendo, estudando, vendo sobre o Pio XII, como existem muitos papas, né, na história da igreja, eu resolvi pensar o Pio XII, porque ele aparece bastante sempre que você vai escutar falar da igreja, de alguma carta, alguma coisa, alguma recomendação, é dele que as pessoas falam. Então eu vou dar uma olhadinha mais a fundo. E uma coisa que eu já estou vendo de cara é que o modo de ser cristão que é ensinado hoje para a gente é aquele modo de cristão não combativo, que você deve deixar tudo acontecer ao seu redor e não interferir, porque cada um tem o direito e tal. Mas não é bem assim que você vê, caso você comece a ler sobre Pio XII, as recomendações dele, como os cristãos fazer parte da vida, da sociedade e também atender os anseios da sociedade, mesmo essa sociedade não sendo cristã. E isso daí a gente hoje em dia, como cristão, a gente é amortizado, né? Você é criado na Igreja Católica com uma formação que é não se intrometa em nada, deixe tudo rolar, não atrapalhe, viva aí a sua vidinha rezando, fique rezando aí ininterruptamente aí e não faça nada. Reze e não faça nada, reze e não faça nada. E esse discurso não cola com esses papas da antiguidade, visto que nessas épocas aí a guerra era muito mais próxima das pessoas, né? Mas eu tô achando interessante já o pouco que eu pude descobrir e ver
que o discurso do Papa do passado é mais pé no chão do que os discursos dos papas atuais. Estou ouvindo aqui as notícias dessa Gina Carano, a atriz que está movendo aí um processo contra a Disney, porque ela perdeu o emprego dela depois de emitir a opinião dela politicamente na época ali do Trump, acho que foi em 2020. E o que a gente vê nas publicações igual do Se Liga Nerd, também até as ações do Elon Musk, que o Elon Musk está patrocinando os processos que ela está movendo. É interessante esse movimento de contra-ataque do lado mais à direita, porque esse trem praticamente ele é inexistente. O lado esquerdo faz tudo e processa todo mundo, enquanto o direito apenas arrota virtude e superioridade e não faz nada concreto no mundo real. Então, por esse lado, eu acho interessante começar esse embate mais igualado, ou seja, processo de um lado e processo do outro. Mas o que me incomoda nisso tudo é que parece que ainda não percebemos ou vimos qual que é a chave de compreensão disso daí. Ainda me falta muita leitura, eu ainda tenho que ler sobre a Revolução Francesa, que é da onde nasceu o nosso sistema de governo democrático, e só talvez estudando isso daí a gente tem um panorama para a gente descobrir qual é a chave de compreensão que move essas pessoas. Porque é aquele negócio, né? O Elon Musk, ele não é flor que se cheire e tudo, e porque atualmente ele está pegando essa luta a favor do direito de expressão das pessoas, que são praticamente pautas mais à direita. Ele está lutando aí contra alguns grandes monopólios, que nem a Disney, né? Parece que ele também está querendo comprar a Disney. É de se achar estranho que uma pessoa do meio venha a mostrar um comportamento diferente, favorável praticamente ao outro lado, ao lado inimigo. Só por esse fato aí a gente já pode ver que direita e esquerda de fato não são tão inimigos e tão diferentes assim. Um movimento que a gente já está percebendo é que essa próxima eleição muito provavelmente vai ser a volta do Trump. E os movimentos aqui no Brasil também estão se mostrando que na próxima eleição vai ser a volta do Bolsonaro também. Desde que o Bolsonaro perdeu as eleições, que foi uma coisa semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Trump também perdeu as eleições e na sequência o Bolsonaro perde as eleições para o Lula, agora vem um movimento acontecendo de novo. O Trump está se reerguendo e o Bolsonaro também aqui no Brasil. Atualmente o Bolsonaro está passando por todas essas investigações e tudo, mas no fim isso daí vai acabar culminando. Se Trump vencer lá nos Estados Unidos, com certeza Bolsonaro vai vencer aqui também. E a gente vê que não tem ali uma correspondência com as eleições, porque tanto faz se tiver votos ou não, vence aquele político que está determinado para vencer. Não determinado por si, a pessoa determinada a vencer, mas determinada desde cima. E é isso daí que falta a gente entender e ter essa chave de compreensão. Então essa luta entre direita e esquerda, ela fica mais sendo realmente um show, um teatro, em todas as esferas. Desde a cultura pop, com os atores, que é o que está acontecendo com a Gina Carano, e como nos presidentes mesmo dos países. Vamos falar aqui um pouquinho da notícia que saiu na Oeste aqui, ó. Cid Moreira nega acusação de estupro e afirma que filho quer tirar seu dinheiro. O Cid Moreira, ele tá aí com uns 95 anos, pelo que eu pude ver. Vi aqui essa matéria. E o que parece, a princípio, é realmente isso. Apesar do Cid Moreira estar aí com esposa jovem também, a gente vê aí essa sede sexual que o homem e a mulher têm e não trabalha isso a vida toda, acaba ficando velho e ainda buscando esse tipo de companhia e necessidade, né? Vê aí também o caso do Amado Batista também. O cara é totalmente já idoso, fim da linha, mas está lá, ainda atendendo aos seus apetites.
Mas não tenho muito a dizer aqui sobre esse caso do Cid Moreira, mas essa situação levanta uma discussão interessante que a gente vai descobrindo na vida, durante o tempo que a gente vai vivendo aí, os amigos, as pessoas, e a gente percebe que tem um tipo de pessoas que não liga muito para valores, essas coisas e princípios, e que um simples benefício que ele conseguir obter de hoje para amanhã, não importa quanto tempo isso vai durar, ele troca tudo na vida dele por isso daí. Isso é bem comum você perceber em relacionamentos entre homens e mulheres. Para ter mais um dia ali com uma mulher, alguma coisa, o homem troca tudo na vida dele por essa migalha. O dinheiro aí também é um desses fatores que as pessoas trocam coisas importantes pelo dinheiro. A gente pode ver isso aí nesses casos de heranças e de pessoas, exemplo, aqueles canais de advogados, as perguntas que muitas jovens fazem lá é a preocupação que eles estão tendo dos pais dele estarem gastando o que vai ser herança dele. E os pais, por sua vez, tá gastando, alguns até dizendo mesmo que vai gastar antes de morrer, para gastar tudo e não deixar nada de herança para os filhos. Outro caso também que foi recente, lá na China, uma mulher deixou toda a herança dela para os animais de estimação dela. Isso já é comum, desde o passado existe isso daí. Ou seja, para não deixar nada para os filhos, alegando que eles não cuidaram dela e tudo mais. Não que na minha família vai ser diferente, né? Mas pra gente, cada pessoa, deve ter aí a sua cabeça bem resolvida. Tanto você como filho, para não ficar indo atrás de limitar aí o que seus pais estão fazendo, com medo de não ter uma herança no futuro. E também você sendo um pai aí que vai deixar uma herança para seus parentes, deixa o que der de herança deu e deixa aí o testamento já escrito, porque o melhor momento de resolver isso é enquanto você ainda está vivo. Depois acaba entrando uma grande briga aí na família por causa desses casos de herança. Então, se você já é uma pessoa mais resolvida da cabeça, então já não fique muito aí preocupado com essas coisas e resolva desde já. E o ideal nessa questão de herança e tudo mais é cada um ser capaz de fazer a sua própria vida. Então, se você trabalha, vai morar sozinho, tem um dinheiro, compra aí um terreno, faz a sua casa e vai ser uma pessoa independente. No futuro, a herança é aquele negócio, é um dinheiro que vai vir no futuro, mas você não tem o dia correto, exato, em que você vai receber isso. Então é aquele dinheiro que você nunca vai poder contar com ele. O dia que ele vir será bem-vindo, mas você nunca vai poder contar com ele para as contas do próximo mês. E é dessa forma que funciona a herança. No caso ali do Cid Moreira, talvez não seja esse o caso, mas é mais um caso de extorsão mesmo. Aí é mais feio, porque a pessoa ela vive em prol do dinheiro e é isso que ela está tentando arrancar de outra pessoa, não importando quem seja e o que essa outra pessoa fez para o bem dele. Uma coisa engraçada desse caso aí do Cid Moreira é que o rapaz denunciou ele e a quantidade de vezes que ele disse que aconteceu o ato libidinoso entre os dois, que o Cid Moreira fazia, é mais de 2 mil atos em 10 anos, que deu uma média ali de 4 atos por semana. Então, o discurso, o que ele alega, ficou muito caricato até. Mas ainda está desenrolando isso daí, a gente ainda vai ver mais notícias disso daí. Essa outra notícia aqui também do aposentado conhecido como o terror do INSS, completa 123 anos. Essa aqui é o senhorzinho mais velho que eu vi até hoje. De todos esses que chegam ao centenário, a um século de vida, esse aqui para mim é a idade mais longeva que eu vi. E pela foto ali do senhorzinho segurando um bolo ali, que vai aparecer aí para vocês durante toda essa conversa, a gente vê que o bolo dele é esse bolo dos 123 anos. E a estrutura do velho, o velho não tá caquético, totalmente deformado. Até eu tenho que ver mais esse velho, se ele é fumante também, né? Mas a beleza disso daí todos nós temos o potencial de viver aí uma idade dessa também. Claro que aí nem todos vão chegar. Muitas formas aí de você interromper aí a vida no longo do caminho. Mas
o potencial de chegar a essa idade ele existe. E a gente tem que sempre contar com a possibilidade de que isso vai acontecer. Ao pensar dessa forma, você vai vivendo diferentemente cada dia e acumulando aí um conhecimento para a vida toda. Uma outra notícia que eu queria comentar aqui é de games, do Esquadrão Suicida, um jogo que saiu e está repercutindo negativamente. O título é Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Pelos prints da Liga da Justiça, a gente vê que, de certa forma, parece que tem alguma corrupção nos personagens, eles estão ali com aqueles olhos enegrecidos, e aí isso talvez deve justificar no jogo esse título. Mas além do fracasso praticamente desse jogo, ele está em cima da propaganda enganosa, que a qualidade do jogo não é boa, é inferior, gráficos ruins, e também personagens feios. Arlequina, Mulher Maravilha, são todas feias. O Coringa zoado também, dá a impressão que eles pegaram a cara deles mesmo e fizeram o reconhecimento lá e jogou na cara dos personagens. Mas o que não me motiva a jogar esse jogo é outra coisa. É o título, Matar a Liga da Justiça. Até uma coisa que repercutiu muito nas redes sociais é quando eles eliminam o Batman. Ou seja, por que repercutiu isso? E qual que é a chave de compreensão aqui desse jogo? Os heróis, Superman, Batman, eles são feitos numa era aí mais antiga. E eles são construções de heróis legítimas. Ou seja, naquela ideia de que o herói é um exemplo para os outros, para todo o resto. Exemplos até inatingíveis, como é o caso do Superman, que vem de outro planeta, tem força, super força, tem todos os atributos destacados, né? Diferente de qualquer ser humano. O Batman já é um herói mais plausível, é aquele cara que é um ser humano também, mas ele tem mais recursos, no caso recursos financeiros, e ele constrói ali os seus aparatos para combater o mal. E ele também tem uma bondade. O Batman, ele nunca eliminou ninguém. Por isso que os inimigos do Batman é tudo vivo. O máximo que ele faz é pôr na cadeia. E aí depois o cara sai e continua fazendo anarquia de novo. Mas aí vem esse jogo fazendo você, com as suas próprias mãos, eliminar os heróis. Eu não jogaria esse jogo, mesmo sendo um jogo bom, eu ficaria relutante em jogar para não fazer isso. Não ser aquele que elimina um exemplo. Não ser o erro que elimina a virtude. O vício que elimina a virtude. As obras atualmente estão fazendo isso, exaltando o erro, o vício e negando, maldizendo as virtudes. E você interiorizar isso, você agir mesmo que num jogo. O jogo a gente pode comparar com a leitura de um livro, uma série, qualquer coisa que você consome é como você consumir um livro. O livro ele é o exemplo melhor, porque o livro, quando você consome um livro, se você já leu um livro, existe um antes e depois da leitura do livro. O primeiro livro que você lê, você tem uma sensação de ter absorvido um conhecimento, de ter se aberto a um mundo, tanto um livro bom como um livro ruim, né? Se você tiver a sorte de ler um livro bom já de cara, você vai descobrir um universo da leitura e não vai mais sair dele. Agora, se você ler um livro ruim, você vai ter uma má experiência e vai se afastar da leitura. Porém, uma coisa que você vai aprender é que você nunca vai esquecer o que você leu naquele livro. Dessa forma, de uma forma mais fraca que um livro, é o consumir de um filme, jogar um jogo. Porém, vai ficar também na sua cabeça o que você aprendeu nesse jogo, o que você aprendeu nessa série. E nesse Suicide Squad aqui, você vai ser induzido, levado a praticar, eliminar os heróis. Ou seja, se você cresceu jogando Batman, lendo Batman, você agora vai ser obrigado a eliminar esse cara que você respeita. E isso daí já faz com que eu não goste desse jogo e não recomendo que você jogue. Simplesmente para não acontecer essa eliminação de um herói que já está consolidado aí na sua cabeça.